A paz do Senhor, amém? A paz do Senhor Jesus. Encerramos hoje, sexta-feira, a semana 7 do jejum de revelação dos filhos de Deus. Jejum onde Deus vai revelar quem você é no tempo do fim. Jejuamos o café da manhã, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, podendo somente beber líquidos se quiserem. Sábado é o descanso do Senhor, domingo é o descanso das nações. Leia, ouça e guarde o capítulo 7 de Revelação Apocalipse. Para quem não sabe, sábado é o 7º dia, descanso do Senhor, começa na sexta no pôr do sol e vai até o sábado no pôr do sol. Domingo, primeiro dia, começa no sábado no pôr do sol e vai até o pôr do sol de domingo. Segundo é o segundo dia, terça é o terceiro dia, quarta é o quarto dia, quinta é o quinto dia, sexta é o sexto dia. Sempre o dia começa no pôr do sol do dia anterior e termina no próprio dia no pôr do sol, amém? Jejum de revelação dos filhos de Deus, com o único propósito de revelar quem você é nestes tempos do fim. Tempos que virão. Participe do jejum de 22 semanas e dias com base no livro de revelação. Vamos estar louvando ao Senhor? Então, em nome de Jesus, louve ao Senhor, adore ao Senhor. Vamos buscá-lo em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus fará grandes maravilhas. Prepare-se. A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais de sua vinda mais se mostram cada vez. Pensando, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Oh, glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Oh, glória, glória, aleluia. Oh, glória, glória, aleluia. Glória, oh, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado as nações irá julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu hão de cantar. Vencendo, vem Jesus. Oh, glória, glória, aleluia. Oh, glória, glória, aleluia. Glória, oh, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Oh, glória, glória, aleluia, aleluia. Oh,
Glória a Deus, glória a Deus. Lembre-se, Deus ele quer te ensinar a lutar as tuas guerras. Não do teu jeito, mas do jeito dele. Vamos ler Apocalipse 7? Lá diz assim, em Apocalipse 7. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000 assinalados. Da tribo de Gade, 12.000 assinalados. Da tribo de Aser, 12.000 assinalados. Da tribo de Naphtali, 12.000 assinalados. Da tribo de Manassés, 12.000 assinalados. Da tribo de Simeão, 12.000 assinalados. Da tribo de Levi, 12.000 assinalados. Da tribo de Issacar, 12.000 assinalados. Da tribo de Zebulon, 12.000 assinalados. Da tribo de José, 12.000 assinalados. Da tribo de Benjamim, 12.000 assinalados. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam assentadas, estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem tampouco qualquer mormaço cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Amém? Vamos estar orando? Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, meu Pai, por nos revelar todas estas coisas que ainda estão para acontecer e algumas já estão até mesmo acontecendo para as nossas vidas. Por isso nós te pedimos, Senhor, continue revelando para nós qual é o nosso chamado, qual é o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, para que nós possamos participar de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que realmente creem em Ti, creem na Tua palavra e creem naquilo que o Senhor está preparando para cada um deles. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O que me chamou a atenção foi a passagem que diz: dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Né? E outra parte também que chamou muita atenção nesse texto é o seguinte: eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação
e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Amém? Bom, eu queria falar de 3 grupos de pessoas que me chamaram a atenção nesta passagem do capítulo 7 de Revelação. O primeiro grupo, isto é, são algumas pessoas que acreditam que, tendo uma condição financeira extraordinária, sendo muito ricos, isto servirá para a sua justificação diante de Deus. Outras pessoas, dentro desse mesmo grupo, que é o primeiro, acreditam que fazendo voto de pobreza, isto é, não querendo ter as coisas, não querendo adquirir as coisas, se isolando de querer ter coisas, isto servirá para a sua justificação diante de Deus. Ele se abstém de ter coisas, né? Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, qual que é? O segundo grupo, isto é, algumas pessoas acreditam que fazendo algo extraordinário, isto servirá para a sua justificação diante de Deus, né? Outras pessoas acreditam que não fazendo nada, né, isto servirá para a sua justificação diante de Deus. Esses daqui estão enquadrados dentro do segundo grupo. O terceiro grupo, isto é, algumas pessoas acreditam que, sendo alguém extraordinário, isto servirá para a sua justificação diante de Deus. E outras pessoas, dentro deste mesmo grupo, que é o terceiro, acreditam que, não sendo nada, isolando-se de tudo e de todos, isto servirá para a sua justificação diante de Deus. Mas talvez você esteja se perguntando, se eu, tendo ou não tendo, fazendo ou não fazendo, sendo ou não sendo, nenhuma destas coisas me fará ser justificado diante de Deus, o que eu devo fazer então para receber esta justificação, para ter essa marca de Deus na minha testa, como diz lá em Apocalipse? Bom, a própria Bíblia responde como podemos ser justificados diante de Deus. Vamos pegar os exemplos da Bíblia. Temos o exemplo de Adão e Eva, que tinham tudo o que precisavam para serem marcados por Deus em suas testas, serem justificados por Deus. Mas perderam esta oportunidade simplesmente porque acreditaram que ter algo seria a garantia de receberem a marca de Deus. Depois você lê lá em Gênesis o que Adão e Eva quiseram tanto, mas tanto, tanto ter, que os fizeram perder o direito da marca de Deus. Eva quis ter algo que pertencia somente a Deus e resolveu roubar a Deus, ao invés de dizimar e ofertar aquilo que ela não podia ter ao próprio Deus. E como se não bastasse, além de Eva roubar a Deus, ela pegou isto que ela roubou, furtou de Deus e dizimou e ofertou ao seu marido o que foi roubado. Pois você lê toda a história, eu não vou contar aqui, tá? Adão, por sua vez, aceitou receber de Eva o dízimo e a oferta que Eva tinha roubado de Deus. Entenda, toda vez que eu pego algo que pertence a Deus e uso para mim, ou ainda, eu pego algo que pertence a Deus e entrego para outra pessoa, o que traz sobre mim e os envolvidos essa atitude? Você já se pensou? Adão e Eva resolveram fazer isso. Um roubou e o outro participou do furto, aceitando o furto, o que foi furtado. Mas tenha calma, que ainda dá tempo de fazer o que o anjo disse a João. Lá ele diz: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então há aí um meio de escapar na grande tribulação. Deixar o furto, o que é roubado, e lavar as suas vestes. Então oriente a cada um que você conhece, às vezes participa, que ofereça o seu dízimo e a sua oferta para o Senhor.
e não aceite mais o que foi roubado. Assim diz em Isaías 61. Se você ler lá em Isaías 61, você lê depois 61 inteiro e foque no versículo 8. Ali Deus diz o que ele pensa sobre aquilo que foi roubado. Amém? Então Adão, ele foi engodado nessa astuta cilada do diabo. Eva foi engodada nessa astuta cilada do diabo. Por quê? Porque o diabo, o inimigo, ele sabe que nós devemos ofertar diretamente a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. E o inimigo não queria somente a Eva. Por isso que fez com que ela também oferecesse para o seu marido. Mas queria que Adão também viesse a ser levado e engodado por essa situação. E não só isso, depois ele começou a agir na descendência de Adão e Eva também. Mas ainda bem que Deus, pela sua misericórdia, continuou trabalhando no propósito dele, no objetivo dele, naquilo que ele tinha como motivo para poder realizar a profecia que ele havia liberado de que toda a terra estará sujeita a Deus. Ele falou que vai sujeitar toda a terra a ele, e ponto final. Entendeu? Um outro exemplo que nós podemos ver também é o de Moisés e do povo que Moisés libertou da escravidão do Egito. Quando Deus chamou Moisés, ele deu a Moisés a autoridade para fazer. E olha que fazer coisas que, muitos de nós, Moisés fez o que muitos de nós gostaríamos de fazer. Mas Moisés não entrou na terra e somente viu a terra de longe. E o povo da geração de Moisés, exceto Josué e Calebe, também não entraram na terra. Moisés foi justificado grandemente em muitas áreas na vida dele, mas nesta área específica acabou deixando a desejar. Moisés não ofertou o povo, não dizimou o povo a Deus, mas preferiu receber do povo para tentar ofertar a Deus. Isto não funciona, meu amado. Não adianta você querer pegar as coisas que a pessoa tem que oferecer diretamente para Deus e entregar para você querer oferecer para Deus. Não dá certo. Moisés, ele quis, além de libertar o povo do Egito, Moisés quis carregar a cruz do povo. Isto deve servir de exemplo para nós, né? Mesmo não entrando, é claro, Moisés recebeu a marca do próprio Deus na sua testa. Porém, ele não participou da entrada na terra. Vamos ver outro exemplo? A Bíblia responde também como podemos ser justificados, receber essa marca diante de Deus. Vamos pegar o exemplo de Jesus, o único exemplo realmente do que é ter a marca de Deus, do que é ser justificado por Deus. E não somente a marca como nós vemos, mas também a marca plena e a justificação plena de Deus. Por isso, se você quer ter um exemplo pleno de como receber essa marca, de como ser justificados por Deus, estude a vida de Jesus, aprenda com Jesus, deixe Jesus trabalhar no seu interior, na sua vida. Não somente palavras pregadas, não somente louvores cantados, isto não muda a vida da tua vida, porque a nossa vida ela precisa ser mudada no nosso interior, e só quem tem acesso ao nosso interior é o Espírito Santo de Deus. Se olharmos do ponto de vista humano, é Jesus. Se nós olharmos Jesus do ponto de vista humano da época, das pessoas que viviam na época, daqueles que tinham, que faziam e que são, né? Eles têm, fazem e são aqueles que estavam na época de Jesus. Sim, aqueles que andavam por vista. Jesus tinha tudo para ser classificado como alguém que não foi bem quisto. Jesus não foi bem recebido por aqueles que têm, por aqueles que fazem e por aqueles que são daquela época. Todas as pessoas daquela época de Jesus que tinham, que faziam e que eram, do ponto de vista humano, foram justamente as pessoas que rejeitaram a Jesus. Guarde isso no seu coração. Mas por que justamente as pessoas que tinham, que faziam e que eram, não acreditaram e rejeitaram a Jesus?
Você já se perguntou? Os judeus daquela época, os líderes religiosos, o povo israelita eram as principais pessoas que deveriam ter recebido Jesus, deveriam ter colocado ele no lugar de honra, porque como filho de Deus ele realizou coisas que nenhuma outra pessoa pôde realizar. Mas por que será que eles não acreditaram e rejeitaram a Jesus, mesmo sendo um povo escolhido por Deus? Porque, meu amado, quem se justifica pelo que tem, quem se justifica pelo que faz, e quem se justifica pelo que é, nunca vai ser justificado por Deus. É isso mesmo. Tudo que nós temos, tudo que nós fazemos e tudo que nós somos precisa estar ajustado, precisa estar moldado, precisa ser confirmado pelo ter, pelo fazer e pelo ser do próprio Deus. Então você precisa ajustar o seu querer com o ter, fazer e ser de Deus. Quando Deus desce na terra, tudo isto que você tem, que você faz e que você é, ele se desmorona, ele cai, ele rui, ele é derrubado. Você pode até ser salvo, mas perderá tudo o que você edificou. Porque o teu ter, o teu fazer e o teu ser não está ajustado com o ter, fazer e ser de Deus. Por exemplo, quando Jesus se batizou, ele se apresentou até João Batista, se batizou, né, nas águas, aí ouviu a voz do Pai, que disse: Este é meu filho amado em quem me comprazo. Imediatamente ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Jesus tinha tudo para confiar no que ele tinha, no que ele fazia e no que ele era. No ter e fazer e ser do próprio Jesus. Ele sabia que podia confiar nisso. Porque o diabo disse: transforma as pedras em pães, você tem poder para isso, Jesus. Aí Jesus disse: eu não acredito no que eu tenho. E o diabo disse então: se atira deste monte, você pode fazer isso. Jesus disse: eu não acredito no que eu faço. Aí o diabo disse: me adora e você será o que eu, o diabo, sou. Aí Jesus disse: eu não acredito no que eu sou. No que você está querendo que eu seja. A justificação e marca de Jesus era esta. Era esta. Eu acredito no que Deus tem. A justificação e marca de Jesus era esta. Eu acredito no que Deus faz. A justificação e marca de Jesus era esta. Eu acredito no que Deus é. Você precisa entender isso e guardar de uma vez por toda no teu coração, em nome de Jesus. A sua justificação e as suas vestes brancas não virão pelo que você tem. A sua justificação e as suas vestes brancas não virão pelo que você faz. A sua justificação e suas vestes brancas não virão pelo que você é. A sua justificação e suas vestes brancas, elas virão pelo quanto você acredita no que Deus tem através da fé em Jesus. A sua justificação e suas vestes brancas virão pelo quanto você acredita no que Deus faz através da sua fé em Jesus. A sua justificação e suas vestes brancas virão pelo quanto você acredita no que Deus é através da sua fé em Jesus. Então prepare-se, porque a nossa fé, preste atenção, não é a fé só de quem frequenta a igreja evangélica. É a fé de todo o ser humano na terra. Por quê? Porque o Pai é nosso. Então prepare-se, porque a nossa fé de todos os habitantes na terra, ela será testada ao extremo até o fim da grande tribulação. E eu
você e nós podemos ser um daqueles que, como diz lá no texto, que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Entendeu o que é branquear no sangue do Cordeiro? É você parar de acreditar no que você tem, no que você faz e no que você é. E começar a buscar o que Deus tem, o que Deus faz e o que Deus é. Então, em nome de Jesus, você vai poder ser então justificado e ter as suas vestes brancas, porque Deus, quando ele desce na terra, ele sonda os nossos corações, ele sonda os nossos pensamentos, ele sonda os nossos sentimentos, ele sonda a nossa vida para saber aonde está a sua fé. Ele sonda, porque se a tua fé não estiver realmente no Deus, através de Jesus Cristo que morreu por nós, no Deus que te criou, você não vai conseguir realmente, nessa grande tribulação, viver e experimentar tudo o que Deus está preparando para aqueles que realmente têm a fé em Deus, no que Ele tem, no que Ele faz e no que Ele é. Amém? Em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra, porque eu tenho certeza que você poderá ser um daqueles que vai receber de Deus tudo aquilo que Ele tem prometido para a sua vida e você vai ser revelado no final desses tempos quem você é. Quem você é. Em nome de Jesus. Eu creio e declaro isso porque eu creio. Em nome de Jesus.